É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, 9h01 agora no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio e TV, o nosso compromisso agora de todas as semanas. E eu quero já dar o meu bom dia para o meu colega Breno César. Bom dia! Bom dia, Tabata, bom dia para você que nos acompanha, comecinho de semana. E é claro que o assunto não poderia ser outro, Tabata. Qual que é, Breno? Brasil e Japão. Brasil, tá Zil, Zil. Todo mundo comentando. E olha como a gente tá combinandinho, né? Eu te lembro que você que acabou de ligar o rádio, seja muito bem-vindo. Você pode conectar também e ver as imagens, o Breno e eu aqui de amarelo no estúdio, no centro de São Paulo. Você que quer conectar, ver as imagens, né? Ficar mais pertinho da gente, pode ligar o seu canal da HIT na sua televisão ou ver a transmissão ao vivo, simultânea, pela hittv.com.br, pelo nosso site, pelo YouTube. Enfim, seja sempre muito bem-vindo. E pode baixar o aplicativo também, né? Também, gratuitamente. claro. O aplicativo da HIT, você acompanha a nossa programação. Ou seja, pela rádio também. Tem um aplicativo, nossa rádio, super interativo para você participar com a gente. Inclusive, Tabata, pelo aplicativo da nossa rádio, você confere, por exemplo, o endereço de uma igreja da graça mais perto de você. Você tem acesso direto ao nosso WhatsApp. Eu não consegui anotar, a Tabata falou rápido, o Breno falou rápido, o que eu faço? Pelo aplicativo Nossa Rádio, você já é direcionado pelo ícone menu ao nosso WhatsApp. Fica bem mais fácil. Vem com a gente. Vem com a gente. Relógio Rádio e TV está no ar neste dia 29 de junho. Estamos na contagem regressiva para o jogo do Brasil contra o Japão. Qual que é seu palpite, hein? Manda pra gente 11 3226 1111. Manda também foto se você quiser compartilhar conosco, né? Você que já está aí, igual a gente, né? Amarelinho, de verde, amarelo, de azul. Tá no clima? Manda pra gente. Teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, ver a sua foto. Enfim, você faz parte do Relógio Rádio e TV. Vem com a gente. Sabe uma coisa que eu percebi hoje, Tabata? Que o transporte, por exemplo, estava mais suave, parecia cara de domingo, assim. Eu não sei se o pessoal não foi trabalhar ou se, de repente, preferiu ir de carro, um outro meio, não sei, para chegar mais cedo em casa. Fez algum acordo, né, com o patrão. E logo mais a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes, a gente vai agora para o litoral de São Paulo, conversar agora com o nosso craque das ruas, Kleber Werneck. Vem com a gente, Kleber, um bom dia para você. Ele está ao vivo. Para quem está vendo as imagens, olha, o mascote do Kleber, o gatinho branco. Que lindo! Bom dia, Kleber. Bom dia, Kleber. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Nessa segunda-feira muito especial, afinal, é dia de Brasil na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Japão e vocês viram aí quem recebeu a gente. Já fomos muito bem recebidos aqui nesse bairro onde eu tô. Eu tô aqui no bairro Jardim Glória, na Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Olha só, Murichinho, olha quem recebeu a gente aqui, ó. Olha como ele tá aqui, ó. Que lindo. Olha só. Nós estamos aqui, esse gato simpático aqui, ele mora nada mais, nada menos do que no bairro onde o Neymar
cresceu. O Neymar, ele passou a infância aqui nesse bairro, nessa rua. Eu vou mostrar a rua também, ó. Tá aqui toda enfeitada, toda pintada com as cores e desenhos da Copa do Mundo. Ali do outro lado a gente pode ver uma bandeira. Aqui é clima total de Copa do Mundo. Mas eu vou mostrar o principal aqui agora. Olha só, a casa onde o Neymar passou a infância dele, onde ele cresceu. Essa aqui, ó, esse muro branco, número 374, foi aqui que o Neymar passou a infância. Na verdade, ele nasceu em Mogi das Cruzes, cidade da Grande São Paulo, veio pra cá pequeno e passou a infância aqui. Mas quem vai contar pra gente essa história é o Luciano. Ele é vizinho, mora bem ao lado e conhece bem. Luciano, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, obrigado. Nós acordamos o Luciano para falar com a gente aqui, mas ele foi muito simpático e atendeu, a gente está atendendo a gente. Luciano, conta primeiro, o que você lembra da história? Ele morou aqui, ele era garoto ainda, conta pra gente. Ele era um jovem pequeno, né, um rapaz muito humilde, família humilde, sempre na luta, sempre brincando aqui na rua com a gente. E a família em si sempre foi de boa, né? Muita luta, perseverança. Foi construída essa casa com a ajuda de muita gente. Muita gente não conhece a história de Neymar Júnior. Muita gente critica, muita gente fala, mas para quem conheceu, pra gente era Juninho, né? A gente chamava ele de Juninho. Então, foi de muita batalha, E você lembra do Juninho jogando futebol aqui? Ele jogava bola contra as... Sim. Tinha as meninas aí da rua aí, sempre brincando com ele aí. Mas sempre foi de boa. E já mostrava talento? Já, sempre. Sempre se destacou, né? Entre os demais, né? Sempre. Dava pra imaginar que ele ia chegar tão longe onde ele chegou? Como jogador, sim, mas até onde ele chegou, não. Mas é merecedor. Merecedor. Pelo pai que tem, pela mãe que tem, pela estrutura que tiveram, sobre família, no momento aqui, é merecedor. E hoje a rua toda, claro, tá torcendo para o Brasil, mas em especial para o Neymar. Com certeza. Com certeza. Jardim Glória era o Glória, né? Antes de Neymar, antes de ser conhecido o Neymar. Hoje, com o Neymar, é o Jardim Glória, entendeu? Então, ou seja, mudou muita coisa. Legal. Para finalizar, um palpite pro jogo de hoje? Vamos de 2-1. Gol de quem? Neymar. Claro, obrigado, Luciano. Muito gentil, muito obrigado. Olha só, eles falaram que atualmente não mora ninguém aqui, mas vamos fazer uma tentativa aqui, ó. Vamos apertar a campainha? Não faz barulho. Realmente acho que não tem ninguém aqui, mas se sair alguém aqui, a gente já volta ao vivo. Aliás, nós vamos para outros lugares que fazem parte da história do Neymar, por exemplo, a escola onde ele estudou. Então, daqui a pouco eu volto com mais notícias, mais histórias do Neymar para você aí, Tabata e Breno. Muito obrigada, Kleber Werneck, ao vivo, direto do Litoral Sul de São Paulo, na Praia Grande. Que legal, né? Legal ver onde o Neymar cresceu, o Juninho, né? Assim que ele era conhecido lá. E segundo o relato, o primeiro relato, ele já se destacava nas ruas lá. Com certeza, né? Praia. Nasceu com dom. 9h08. Gente, hoje o clima de Copa do Mundo, ele tá mais intenso, afinal o jogo é mais cedo, né? Diferentemente das outras vezes, que era à noite, finalzinho de tarde ou final de semana. Hoje, segunda-feira, segundou daquele jeito, com aquele clima gostoso, meio de feriado até, né? E as pessoas muitas vezes querem saber, será que os bancos vão funcionar normalmente? Eu preciso de algum serviço no INSS, por exemplo, preciso retirar a minha aposentadoria, o meu benefício, tirar alguma dúvida, mas preciso ir pessoalmente. O que abre, o que fecha nessa segunda-feira de Jogo do Brasil? É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. 9h08, bom dia. Hoje, a seleção brasileira joga a primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo e alguns municípios, estados e o Distrito Federal decretaram ponto facultativo. Com isso, as agências do INSS vão funcionar até às 11 horas da manhã e retornar normalmente na terça-feira. O atendimento humano da Central 135 será suspenso temporariamente da 1 às 5 horas da tarde. Já o atendimento eletrônico da Central 135 segue funcionando normalmente, disponível 24 horas por dia.
O site e o aplicativo Meu INSS também não terão horário de funcionamento alterado na segunda-feira. Por esses canais é possível acessar os serviços e informações a qualquer horário. No caso das agências bancárias, os clientes devem ficar atentos, já que elas vão ter horário especial nos dias de jogos. Nesta segunda-feira, por exemplo, os bancos que abriram mais cedo, às 9 horas da manhã, vão fechar ao meio-dia. Já os horários de expediente dos postos de atendimento e das agências que funcionam em locais especiais, como shopping centers e aeroportos, serão informados diretamente pelo estabelecimento, caso a caso. Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionam normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição a seu critério. E é isso, 9 horas e 10 minutos agora. Manda pra gente qual que é o seu palpite pro jogo do Brasil hoje contra o Japão. Às 2 da tarde, a partida, o pessoal já tá em clima? Já tá em clima? Já tá em clima? Vamos começar. Qual que é o seu Vamos dar o palpite, start? Breno? É isso que eu ia falar. 2-0 hoje, Brasil. 2-0? 2-0. Eu tô mais otimista. 3-0. 3-0? 3-0. Bom. Na né? verdade, jogo de mata-mata, se for 1-0 já tá bom. O importante é passar, né? Você concorda? Passar, Manda pra passar. gente. Gente, olha, o clima de Copa do Mundo, ele já tomou conta do país, não tem como. Como eu disse, a nossa seleção hoje entra em campo em Houston contra o Japão. Mas enquanto a bola rola nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o relógio do trabalhador não para. É por isso que a gente tá aqui desde cedinho, produzindo, preparando tudo para o Relógio Rádio TV. Você que nos ouve, tá a caminho do trabalho, já está no batente logo cedo, ou vai se preparar para chegar no seu trabalho, né? E precisa saber quais são os seus direitos, quais são os deveres. Vem aquela dúvida, né? Que tá na cabeça de entre 10 trabalhadores brasileiros. Afinal, o trabalhador, ele é obrigado a liberar o funcionário para assistir os jogos? O que você acha, Breno? Eu acho que não, tá? Mas achismo, não sei, não tenho certeza. Ou, se faltar ou chegar mais tarde, pode ser demitido? São muitas dúvidas, né? Como que funciona a famosa compensação de horas? São sobre esse assunto que a gente vai tratar agora com a Adriana Faria, advogada trabalhista. Doutora, muito bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. É um assunto muito importante aí para toda a sociedade, principalmente os trabalhadores. E é um prazer estar aqui com vocês nessa conceituada Rádio TV. Muito obrigada, doutora. Olha, a Copa do Mundo é época de festa, né, doutora? Não tem como, só que ninguém quer ter surpresas, né, na carteira de trabalho ou no olerite, no finalzinho do mês. E aí eu já te lanço a primeira pergunta, a primeira dúvida, doutora. Muita gente acha que dia de jogo do Brasil é feriado nacional ou folga automática. Mito ou verdade? Olha, isso é mito. As empresas não são obrigadas a dispensar os funcionários em dias de jogos, até porque é considerado dias úteis. Pela legislação trabalhista, que é a consolidação das leis do trabalho, dias de jogos e da seleção da Copa do Mundo são considerados dias normais. A liberação é uma escolha e mera liberalidade do empregador, ou seja, o patrão é que vai resolver se vai dispensar um pouco mais cedo ou vai continuar trabalhando, a menos que haja uma lei específica decretando feriado nesses dias, o que na verdade ainda não ocorre aí pela nossa legislação. Mas, Adriana, doutora, supondo que meu patrão, meu chefe, me liberou para a partida, para assistir o jogo, ele pode descontar no salário? Olha, o empregador, ele tem o poder diretivo, ou seja, ele que define as regras da empresa, o que significa que ele pode sim dispensar os funcionários mais cedo,
combinando desde já, né, se vai ser compensado através de banco de horas, se essas horas serão compensadas posteriormente, lembrando que as horas só podem ser compensadas até 2 horas de trabalho. E é claro, o patrão, ele tem o poder de decidir de acordo aí com a escala, de acordo com a empresa, as exigências da empresa, mas o patrão, ele não é obrigado a dispensar o funcionário para assistir o jogo do Brasil, como também fechar a empresa nessas atividades, né? Principalmente a gente está falando aí de Copa do Mundo e Jogo do Brasil, que é claro que todo mundo gostaria de assistir aos jogos, mas infelizmente quem decide se haverá essa dispensa ou a compensação de horas é o patrão. Ah, entendi. Doutora, se o trabalhador agora simplesmente decidir não ir, aí também já tá abusando, né? Mas se o trabalhador decidir não ir trabalhar ou sumir da empresa no horário do Jogo do Brasil, e aí ele não avisou, quais são as possíveis punições previstas em lei da demissão por justa causa? A ausência injustificada do funcionário pode sim trazer consequências gravíssimas, como o desconto, né, dessas horas que ele não compareceu, o desconto do dia. Além dele ter o desconto em folha de pagamento, ele terá também o desconto do descanso semanal remunerado, ou seja, que seria lá o sábado e o domingo trabalhado. O que acontece? Nesses casos, a empresa ainda pode puni-lo com uma falta grave e até ser dispensado de forma injustificada, pode responder aí por uma justa causa, desde que ele não comunique o patrão. Se ele não comunicar o patrão, não avisar com antecedência, essa falta injustificada, ele pode ter sérias consequências aí com relação ao ambiente de trabalho. Doutora, a gente sabe agora que a empresa não é obrigada a liberar o funcionário. Agora, o fato de algumas empresas adotarem, né, o telão, abrir um espaço no horário do jogo, na empresa, no local de trabalho, é opcional ou é um dever, uma vez que ele não libera o funcionário para assistir em casa, doutora? E eu adiciono nessa pergunta do Breno, doutora, se assistir o jogo dentro da empresa, se isso conta como horas trabalhadas. Sim. É verdade, conta sim como hora trabalhada. O patrão, se ele quiser dispor os jogos durante o horário de trabalho, essas 2 ou 3 horas dos jogos da Copa, ela conta assim como se o empregado tivesse trabalhando. E o patrão não pode descontar essas horas posteriormente, nem mesmo pedir a compensação dessas horas, ou seja, aquele patrão que prefere manter o estabelecimento aberto, como shoppings, farmácias, né, que dificilmente fecha o estabelecimento, então ele pode dispor de uma televisão, só que lembrando que isso não é obrigatório. O patrão, se ele quiser colocar uma televisão, ele pode colocar, como também autorizar os funcionários a olharem os jogos pelo aplicativo do celular. Porém, essa hora trabalhada, enquanto o funcionário estiver dentro do estabelecimento comercial, conta como se ele estivesse trabalhando. Então, é muito importante a gente ter sempre um diálogo entre o funcionário e o patrão, para que não haja nenhuma consequência futura. Porque, por muitas vezes, se o patrão nega, ou seja, proíbe os funcionários de visualizar e assistir os jogos da Copa durante a jornada de trabalho, ele pode, consequentemente, sofrer uma penalidade. E isso pode onerar muito o financeiro, ou seja, o desconto em holerite, essas horas compensadas. Às vezes, há um acordo entre patrão e empregado: olha, eu vou dispensar 2, 3 horas durante o jogo, mas eu exijo o retorno. Esse retorno também é muito complicado, porque se o funcionário vai a um bar assistir o jogo e aí acaba bebendo um pouquinho mais, né? Dependendo aí
dos ânimos da Copa do Mundo, do jogo. Isso pode também trazer consequências caso ele retorne ao ambiente de trabalho alcoolizado. Doutora, 9 horas e 19 minutos. Para você que acabou de conectar no relógio Rádio TV, nós estamos conversando com a doutora Adriana Faria, advogada trabalhista, sobre os direitos do trabalhador em dias de jogos do Brasil, como hoje, contra o Japão, logo mais às 2 horas da tarde, em Houston, nos Estados Unidos. Doutora, a gente sabe que esse assunto é muito complicado, né? Porque são muitas as leis trabalhistas, elas estão aí para garantir os direitos e deveres do trabalhador, do empregador também, né? E precisamos estar atentos ao que está previsto em lei também, para que nenhum acordo saia ali depois do script, digamos assim. E para que não haja conflito também. Exatamente, né? E ninguém quer ser penalizado, né? No trabalho, você tá ali na emoção jogando, aliás, né? Torcendo pela nossa seleção e depois vem uma má notícia e ninguém quer isso, né? No trabalho. Agora, você falou, doutora, sobre a questão de conversar, tudo tem que estar bem alinhadinho, né? Com o chefe. Agora, se na conversa o patrão, o chefe liberou algumas horinhas antes, mas ele não deixou explícito que você tem que compensar essas horas depois. E aí, doutora? Aí é bem complicado, né? Geralmente há sim uma conversa entre o grupo de trabalho com todos os patrões, justamente para que o funcionário não seja surpreendido com regras impostas posteriormente. O correto é sempre haver esse diálogo entre o patrão e o empregado nessas horas de jogo, considerado aí que já é dia útil. E o patrão, ele não é obrigado a fazer essa dispensa, então é muito importante que haja essa conversa entre o funcionário e o patrão. O que acontece, por muitas vezes, as empresas, elas acabam não fechando, principalmente os serviços essenciais. Por exemplo, pronto-socorro, hospitais, farmácias, que geralmente há essa abertura aí de 24 horas, né? Esses serviços essenciais, há sempre uma regra, né? Olha, se for o horário de descanso, se for o horário de almoço, há uma escala aí que você possa pelo menos assistir o primeiro tempo do jogo ou o segundo tempo do jogo, mas é muito importante que haja sempre uma conversa entre o patrão e o empregado para que ele possa, inclusive, não ser penalizado ou surpreendido posteriormente. Por quê? Se o patrão ele fala que, olha, é proibido assistir o jogo, ou então ele acaba dispensando essas 2, 3 horas, como que será compensado essas horas? Lembrando que só pode ser compensado 2 horas posteriormente, e se houver banco de horas, o patrão ainda pode descontar essas horas do próprio banco de horas. Então, é sempre importante haver esse diálogo entre o patrão e o empregado, lembrando que o patrão é que decide se pode assistir o jogo, se vai ser dispensado durante o jogo, se ele vai fechar o estabelecimento mais cedo e posteriormente essas horas serão compensadas, de que forma. Essas horas podem ser até compensadas até 6 meses, aí de acordo com o combinado entre o patrão e o empregado. As pessoas procuram mesmo o escritório com essas dúvidas? Tem alguma dúvida, por exemplo, que faltou a gente evidenciar aqui no programa de hoje? Olha, todo mundo, a maioria das perguntas que chegaram aqui no escritório é justamente essa. O patrão me proibiu de assistir ao jogo. Olha. Eu posso assistir pelo aplicativo do celular? Ou seja, a partir do momento que o patrão proíbe de assistir o jogo da Copa, lembrando que se não há um acordo escrito, se não há um acordo na convenção coletiva, já que é considerado dia normal, infelizmente esse funcionário, esse grupo aí de amigos vão ter que realmente cumprir as regras da empresa sob pena de
de ser imposta uma insubordinação e ter uma consequência grave, como ser dispensado por justa causa, ter a falta, ter uma advertência, sofrer uma advertência, ter esses descontos de horas, da hora que ele realmente acessou o aplicativo do celular, principalmente nos serviços essenciais. É claro que hoje há sempre um acordo coletivo, um acordo por escrito entre o empregado e entre o patrão, para que realmente possa assistir o jogo da Copa, né? Eu sou super a favor, porque até os fóruns fecham. Então, os fóruns hoje vão fechar meio-dia justamente para poder dispensar. Como os servidores públicos também serão dispensados aí meio-dia. As escolas, né? As escolas públicas já decretaram aí a folga, embora as crianças já estejam em dia de férias, né? Mas sempre há esse acordo coletivo, essa norma escrita aí com todos os funcionários. E, gente, cá para nós, né? A Copa do Mundo é a cada 4 anos. Então, eu sou super a favor de ter esse ajuste entre o patrão e o empregado, para que todos possam realmente prestigiar a nossa seleção brasileira, exceto nos serviços essenciais, como postos de gasolina, farmácia, pronto-socorro, hospitais, que aí realmente não tem o que se fazer, né? Doutora Adriana Faria, muitíssimo obrigada pela participação, pela entrevista aqui no Relógio Rádio e TV. Foi um prazer conversar contigo e até uma próxima, doutora. Muito obrigado, doutora. Um ótimo dia. Muito obrigada a todos, espero ter esclarecido algumas perguntas e fico à disposição. Muito obrigada, um ótimo dia para você e boa torcida. Gente, 9h26, dá tempo rapidinho da gente conversar com o Gabriel Santos aqui, direto do nosso estúdio, para falar então sobre o jogo do Brasil hoje. Qual que é o outro assunto que tá rolando hoje? Jogo do Brasil, gente. Jogo do Brasil, Brasil e Japão, é mata-mata. A gente tá na expectativa. Breno e eu já viemos de amarelo. O Gabriel não viu a nossa mensagem combinando a cor. Sempre tem um engraçadinho, né? Não me colocaram no grupo. Fiquei sabendo só quando cheguei aqui. Parece que nem tá no clima de Copa do Mundo. Que isso? Não colocaram no grupo, Gabriel. foi ótimo. Bom dia, Tabata, Breno. Bom dia. De casa. Estamos aí nessa expectativa do jogo de hoje. Espero que o Brasil ganhe e que convence, igual foi contra a Escócia, foi contra o Haiti também, que a nossa expectativa seja atendida. Gabriel, olha, 9h27 agora. Eu vou segurar o Gabriel aqui no estúdio para ele voltar daqui a pouquinho, porque agora a gente precisa saber como que vai ficar o tempo na região de cada um de nós. Você que nos acompanha pela TV, pela internet, pelo rádio, como que fica o tempo na sua região? Será que vai dar para correr aí na rua da sua casa junto com os vizinhos na torcida, ou vai chover ou você vai torcer debaixo do guarda-chuva? Por aqui melhorou, vamos ver aí. Melhorou. Vamos acompanhar então a previsão do tempo. A semana começa com sol e muitas nuvens em Belém. A temperatura chega a 30 graus e a mínima fica em 24 graus Celsius. Em Aracaju também tem sol, chuva rápida ao longo do dia. A temperatura não varia muito. A mínima é de 23 e a máxima 25 graus. Já em Brasília tem aumento de nuvens, o sol aparece e não chove. A temperatura fica entre 15 e 25 graus. Dia de sol também em Belo Horizonte, com aumento das nuvens à tarde. A máxima é de 23 graus e a mínima fica em 14 graus. Curitiba tem sol e pancadas de chuva nesta segunda-feira. A temperatura varia de 12 a 20 graus. Relógio Rádio e TV. Preparado eu fui pra te servir, Senhor, mas quase que o meu coração se enganou. Então a tua voz despertou a minha fé e o plano do inimigo se frustrou.
porque teu reino de felicidade me fez conhecer, Senhor, pertenço a ti. E quando a tentação surgir, na fé em ti vou resistir. Sei que o teu poder já operou em mim. Eu vou assumir a minha posição. Não há nada que vai me parar. Eu chegarei onde Deus me mandar. Eu vou, seguindo a divina direção. Estou autorizado a desfrutar dos benefícios da salvação. Por toda a vida vou proclamar: a solução está no Salvador. Por toda parte vou espalhar teu reino de amor. Eu vou em teu nome, Senhor. Eu vou assumir a minha posição. Não há nada que vai me parar. Eu chegarei onde Deus me mandar. Eu vou, seguindo a divina direção. Estou autorizado a desfrutar dos benefícios da salvação. Relógio, rádio e TV. 9h32 agora. Relógio, rádio e TV no ar nesta segunda-feira, 29 de junho. Breno e eu no clima de amarelo. O Breno pendurou umas bandeirinhas do Brasil no microfone Trouxe dele. aqui, ó. Não bastasse uma, colocou duas. Para mostrar que é torcedor brasileiro mesmo. E Gabriel Santos de volta aqui conosco no estúdio do Relógio Rádio e TV para trazer então os destaques da expectativa para o jogo de hoje contra o Japão. Manda lá, Gabriel, o que você traz pra gente de destaque? Então, Tabata, Breno, o Brasil joga hoje contra o Japão às 2 horas no estado de Texas, nos Estados Unidos. E a expectativa é de ser um grande jogo, até porque o Japão é o adversário mais forte que o Brasil vai pegar até agora, não é tão fraco como a Escócia, como o Haiti, então acho que bate até de frente com o Marrocos, que foi o mais difícil que a gente enfrentou. E também tem toda a mística da Copa do Mundo, do Brasil agora que o Brasil aparece de verdade, aquela mística de oitavas de final, de fase mata-mata de Copa do Mundo, que é o que a gente mais espera do Brasil nessas horas, que aparece principalmente na fase decisiva. A única baixa que a seleção vai ter é o Rafinha continua fora. A expectativa, segundo o prazo da CBF, é que ele volte caso o Brasil avance para as oitavas de final. Ali ele já começa a ter um pouco mais de minutagem, já começa a treinar um pouco mais com bola, e aí sim ele começa a jogar de fato, assim como foi com o Neymar, um pouco mais de cautela. Então com o Rafinha tem que ter um pouco desse cuidado. A escalação deve ser a mesma, o Ryan vai ser mantido na ponta direita junto com o Vinícius Júnior. Jogou bem, conquistou sua vaga. Eu achei até que o Ancelotti ia dar uma mudada. No primeiro jogo ele não foi tão bem assim. Agora contra a Escócia ele até que jogou bem, foi até participativo em questão de gols, assim, igual o Matheus Cunha, que também não perdeu a vaga, vai ser titular. Então a trinca de ataque deve ser Vinícius Júnior, Ryan e Matheus Cunha, somente o Rafinha de fora. E uma curiosidade aí para apimentar um pouco mais o jogo foi as farpas trocadas antes da partida. O Ryan ele deu uma coletiva na sexta-feira e a imprensa, a imprensa japonesa fez uma pergunta para ele em relação a qual o jogador mais perigoso do Japão. E ele tinha falado que ele não conhecia nenhum, só que num tom que ele não conhecia.
Só que o lado japonês achou aquilo como um deboche, como que ele não conhecia, como ele estava meio que tirando sarro da seleção japonesa, e a seleção japonesa não gostou. Aí um jogador do Japão, o Kento Shioga, disse que a seleção brasileira não é mais aquela seleção brasileira das últimas Copas, e assim como o Neymar. E aí foi o que o Marquinhos, na coletiva de ontem, disse que surgiu como um deboche também da parte do Japão. Então, aí para apimentar um pouco mais a relação. E o Marquinhos também disse que isso serve de motivação para a seleção brasileira entrar em campo isso é bom. com mais sangue no olho do que antes. Isso é bom, é combustível. Vai entrar com sangue no olho, né? E aí, eu até pesquisando sobre esse atacante, Kento Shiogai, né? Kento Shiogai, meu Deus. Ele tem sofrido ataques nas redes sociais, porque mexeu com um brasileiro, já sabe, né? Nas redes sociais, aí eu já acho desnecessário, né? Não, desnecessário, total, não precisa, né? Vamos mostrar em campo, isso, né? Vamos mostrar em campo, exatamente. Vamos enfrentar, então, e vencer os japoneses, né? Vamos ler alguns WhatsApps, mensagens de WhatsApp que temos recebido, então. A gente tem colocado, né, para você que nos acompanha pela televisão, pela transmissão ao vivo, algumas perguntas. Brasil contra Japão, qual que é seu palpite? Agora vem o Hexa, manda pra gente o que você acha. Eu falei aqui 3-0, você falou quanto, Breno? Qual que é seu palpite? 2-0. E você? Eu vou com você 3-0. 3-0? A gente tá mais otimista, hein, Breno? Aí aqui, ó, nós temos o... Deixa eu ver, é Nelson o nome dele? Nelson Gomes. Ele mandou o seguinte: o palpite dele é 2-1. 2-1. Meu palpite. E bora torcer, gente, porque a nossa rádio, a Hit TV, é Brasil em campo. Tá vendo? Olha que legal. Quem mais passou por aqui com o código de área 22? Bom dia, sou Eudanis Aninha. Bom dia, hoje Brasil e Japão 2-2, não tá muito otimista não. A Natália Colela, rapidinho, ela mandou aqui, ó, pra mim também tô com você, Breno, 2-0 Brasil. Boa. Gente, manda mais pra gente, tá? Se assim que formos recebendo, o Breno vai separando aqui, vai lendo pra gente ao vivo no Relógio Rádio TV, as mensagens. Quer mandar a sua foto também, a gente vai acompanhando, enfim. A mensagem que você quiser mandar pra gente é sempre muito bem-vinda e a gente já agradece, né? Sim. Quem já mandou, tá participando conosco. Importante também, Tabata, se identifique, manda pra gente o seu nome e o lugar de onde você tá participando com a gente aqui pra dar aquele abraço, aquele alô do jeitinho que você merece. E se quiser também compartilhar conosco, por onde que você está nos acompanhando? Sim. É pela TV, é pelo site, é pelo rádio, é pelo aplicativo? Compartilha conosco também pra gente saber, é sempre muito bom. E importante também pra gente pensar os próximos assuntos, é sempre muito bem, tudo muito bem planejado, com carinho pra você. Bom, tirando essa polêmica, né, do jogador Kento Shiogai contra nossa seleção, né, que falou que o Brasil já não é mais o mesmo, nem o Neymar. Tá bom, mas não mexe com a gente não, vai, por favor, não mexe não. Mostra para que você veio mais tarde, né, lá em Houston, aí queremos saber se você é tudo isso. Agora, uma coisa é nítida, hein? O futebol japonês evoluiu muito. Bastante. Então... Inclusive, o jogo deles contra a Holanda, que era da mesma chave, foi um jogo muito difícil, até empatou em 2-2. Por mais que a seleção japonesa não tenha um time tão estrelado, a organização tática deles é essencial, principalmente para o jogo de hoje, já que o Brasil aposta muito em velocidade, meio campo um pouco mais povoado. É uma grande dificuldade que a seleção brasileira vai ter de se infiltrar na defesa do Japão. E esse técnico disse que ia passar o final de semana estudando a seleção brasileira. Quer dizer, vamos lá, vamos pra cima, tem que entrar ligado. É isso aí. Gente, Gabriel Santos, muito obrigada, viu, pela participação. É curtinho, mas tem vezes que a gente tá com tanta coisa, participações pelo Brasil, pelo mundo também. E a gente tem que se despedir do Gabriel hoje, mas amanhã ele volta. Na torcida, hein? Bora lá. E trazendo então a vitória, né? Os detalhes sobre a vitória, assim já pensando seja. aqui. Assim já pensando positivo, como diz a nossa coordenadora Gabriela Co. Gabriel, muito obrigada. Aliás, a Gabi também veio no clima, camisetinha do Brasil. Parabéns. Ó, ela cantando aqui pra mim, todo mundo falando 4-1. Passou. Só a gente tava.
falando que um gol é do Neymar. Tomara. Um gol. Os outros do Vini. Isso aí, acho também. Vamos ver. Será que teremos, de repente, o trio dos sonhos? Vini, Neymar, né? E um do Endrick. Já pensou? Vamos lá, vamos aguardar. Bom, vamos ver. É isso aí. Gabriel Santos, muito obrigada. Amanhã você volta trazendo, então, os detalhes do Jogo do Brasil hoje e dos outros jogos também que teremos ao longo desta segunda-feira. Vamos seguir aqui o relógio Rádio TV às 9h40 no horário de Brasília. Haja coração, né? Porque se você já sentiu aquele friozinho na barriga, boca seca, ou parece que o peito vai explodir na hora que o seu time tá em campo. Cada um tem uma emoção, né? Uma emoção, reação, né? E isso é muito louco, né? Quando o seu time do coração tá em campo, é uma explosão de sentimentos. E em Copa do Mundo, isso parece que fica ainda mais aflorado, né? Porque, enfim, os jogadores estão lá representando o nosso país e parece que está nos representando também, né? E a gente claro, veste a camisa, tá lá. literalmente. Bom, e aí, até nos minutos finais dos jogos, né, a gente fica nessa ansiedade, nessa expectativa. E em ano de Copa do Mundo, o país inteiro fica vidrado em frente a uma tela acompanhando os jogos, ou pelo rádio ainda, quem gosta de acompanhar os jogos ouvindo. É uma montanha russa de emoções. Você já sentiu isso, Breno? Já. Qual foi um momento assim, ou jogo que você lembra que você viveu mais intensamente aquela emoção? Eu não lembro agora se foi de 98, Brasil e Itália, que tinha ainda na época o Roberto Baggio. Talvez o Gabriel até possa refrescar um pouquinho aqui a nossa memória, quando o Roberto Baggio, quando foi a disputa pelos pênaltis, né? E o Roberto Baggio, pra mim, pra todo mundo, ia matar aquele jogo, mas ele jogou longe, o que nos trouxe um grande alívio. Mas ali era roendo as unhas, era adrenalina total. Meu Deus. Bom, falaram aqui pra mim que foi em 94. 94, aí. Bom, gente, sobre esse assunto, para entendermos melhor o que acontece na nossa cabeça, no nosso corpo, nesse momento de jogo, esse assunto que vamos tratar agora no quadro Nossa Mente. E é por isso que eu quero chamar antes a nossa vinheta. Roda! Nossa Mente. Bom, para entender então a ciência por trás da paixão pelo futebol, descobrir como o nosso cérebro reage a cada lance, nós recebemos agora no Relógio Rádio TV a doutora Rafaela Silva Pinto, neurologista e neurofisiologista. Doutora Rafaela, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, tudo certo, doutora. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Eu queria comentar, porque a doutora, no meio, né, de você, Breno, e de mim aqui, nós dois de amarelo e a doutora de azul, ficou muito bonito, né? Para quem está vendo as imagens e puder, ou não está vendo, puder conectar aí, a doutora de azul, aliás. Então, estamos bem na torcida mesmo com as cores da nossa bandeira, ficou muito bonito. Doutora, pra gente começar já aquecendo aqui os motores, o que acontece no cérebro do torcedor que faz o futebol parecer literalmente uma questão de vida ou morte em alguns momentos? Porque a gente tem aqueles que são mais contidos e tem os que são mais aflorados, né? Na hora que a nossa seleção tá em campo. O que acontece nessa hora? Então, essa questão desse sentimento, ele realmente é como se a gente estivesse vivendo um estresse agudo. A gente ativa no nosso cérebro o que a gente chama de sistema de luta ou fuga. Daquela época lá, da época das cavernas, onde a gente tinha que fugir dos leões. Como a gente não tem leões hoje em dia, esse sistema ele é ativado pelos nossos estresses do dia a dia. E o futebol, naquele jogo super importante, como o jogo de hoje, numa grande final, a gente ativa esse sistema. E o que esse sistema faz? Ele aumenta a nossa
o nosso batimento cardíaco, a nossa pressão arterial, a nossa respiração, ela fica mais ofegante. Então, é de fato uma sensação enorme que a gente tem ali naquele momento, como vivendo um momento de eu preciso fazer alguma coisa. Então, o nosso corpo sente, isso é tudo comandado pelo cérebro, mas ele comanda essas reações no corpo inteiro. Então, é arrepio, é sensação de nó na garganta, tudo isso que a gente sente logo antes ou durante o jogo é comandado por esse sistema. Agora tem uma outra questão, doutora, que assim, a Copa do Mundo tem uma particularidade, tem uma característica única, que é a seguinte: tem pessoas que nem gostam tanto de futebol assim no dia a dia, eu sou uma delas, mas quando chega a Copa do Mundo, a pessoa parece que fica fanática, quer comentar, quer dar um de comentarista esportivo, acompanha e torce, fica assim, vidrada. O que acontece? Por que o nosso cérebro ele é tão atraído por esse sentimento? Uma espécie até de, parece, sentimento de rebanho. Porque todo mundo entra... É isso mesmo? Todo mundo entra no clima e você é levado por isso também. A gente tem umas áreas no nosso cérebro que são as áreas mais primitivas. Então, são áreas que ativam nossa sensação de pertencimento de tribo, de pertencimento de grupo. Então, a gente tem sensação de bem-estar, a gente tem liberações de substâncias no cérebro de bem-estar quando a gente se sente parte de um grupo, de uma tribo. Então isso é real, a gente até tem uma região no cérebro que é a ínsula, que ela ativa a empatia coletiva. Então é aquela coisa assim, todo mundo briga o ano inteiro, mas na hora da Copa do Mundo, todo mundo vai se juntar para torcer por um único objetivo, é como se todo mundo tivesse junto, como uma tribo mesmo, lutando pela mesma coisa. Então a gente se ajuda, a gente grita, mesmo aquela pessoa que fala assim, eu não vou assistir. Pode ter certeza que hoje, na hora que o time entrar em campo, ela vai ligar a televisão para tentar participar daquilo, porque a gente tem benefícios físicos mesmo. Então a gente tem substâncias como endorfina, dopamina, sendo liberadas por conta dessa sensação de pertencimento, de estar junto, de lutar junto por alguma coisa. O ser humano é um ser social. Nós não nascemos para ficar sozinhos, isolados em algum lugar. Então, tudo que cria essa sensação de grupo, a gente gosta. Doutora, o futebol, o esporte de maneira geral, ele quebra mesmo essa barreira, joga por terra as indiferenças. Agora, quando que essa paixão, essa loucura por qualquer esporte, a gente está adotando aqui o futebol porque estamos em plena Copa do Mundo, mas quando que pode ser prejudicial à saúde? Então, tem alguns pontos que podem ser prejudiciais à saúde. Um deles, né, que acho que é um dos mais importantes, assim, do ponto de vista individual. Lembra que eu falei do sistema de luta ou fuga? Então, a gente tem um pico, né, de adrenalina, de cortisol. Pessoas que tenham problemas de coração, problemas de hipertensão arterial, que não estejam bem cuidadas, podem ter, sim, um pico ali naquele momento de um grande estresse. A gente tem até alguns estudos feitos na Alemanha com a população e o aumento de entradas no hospital durante os Jogos da Nação. Então isso é um ponto negativo. Outros pontos negativos, o fanatismo. Então quando a gente vai para o lado extremo desse pertencimento, desse lutar por alguma coisa, e aí quando chama atenção, quando a pessoa deixa de ficar com a família, deixa de ir ao trabalho, deixa de dormir, deixa de comer, falta trabalho ou se endivida, então começa a comprar, eu quero participar de todos os jogos, eu compro passagem de ônibus, eu compro passagem aérea, eu reservo hotel, sendo que ela não tem aquele dinheiro, então ela vai para um outro extremo para participar, né, da Copa ou do jogo sem ser o Brasil, né, um time mesmo nacional que seja,
Então tem esse outro lado negativo também, né? De você ir ao extremo. E tem o terceiro ponto negativo, que essa questão da luta ou fuga, se ela for muito exagerada, as pessoas podem levar isso a ferro. Então, por exemplo, gerar agressividade, as brigas e a associação que a gente sabe que tem, né, de, por exemplo, o uso abusivo de álcool ou de outras substâncias, né, durante a torcida, que podem também desencadear questões negativas, acidentes de trânsito, né, por conta de, por exemplo, o uso do álcool e direção. Então, são essas coisas negativas que a gente tem que ficar atento quando fala de torcer. Bom. E acho que, para completar, só mais um que acho que é importante hoje em dia, redes sociais. Então, quando a gente começa a excluir pessoas, causar racismo, né, que a gente vê que tem acontecido, por conta de um extremo na interpretação desse pertencer a um grupo. No fim, somos todos o mesmo grupo, só com alguns times diferentes. Bom, felizmente não faz parte da nossa torcida aqui do Relógio Rádio TV, viu, doutora? Porque todo mundo aqui é consciente, todo mundo animado. Então, é muito bom essa última parte, não faz parte. É sempre bom reforçar tudo isso que a doutora trouxe, mas não faz parte da nossa torcida, nem do nosso público maravilhoso, porque a galera é uma torcida muito boa, muito do bem. Então, é sempre bom reforçar e já falar para todo mundo que está mandando as mensagens no nosso WhatsApp, que pode continuar mandando o seu palpite, a sua mensagem sobre o jogo de hoje. Antes de encerrar com a doutora Rafaela, eu só queria saber o palpite dela. Exatamente. Eu sou sempre otimista. Então eu acho que é 3-0 pro Brasil. Que tem isso também, né? Ativa o otimismo na gente. A gente acha que é o melhor do mundo. Maravilhoso. Doutora, muitíssimo obrigada pela entrevista. Obrigada, foi um prazer enorme, viu? Volte mais vezes. Com certeza, o prazer foi todo meu. Eu vou pedir para o diretor. Brasil. É isso Vai, aí. Brasil. Para o diretor Brasil. colocar mais uma vez o arroba da doutora, só para eu mencionar, @NeuroSemFronteiras, tudo junto. @NeuroSemFronteiras, para você segui-la nas redes sociais. Doutora Rafaela Silva, neurologista e neurofisiologista. Foi um prazer enorme e um ótimo dia para você. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Ótimo dia para vocês também. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora. Um ótimo dia. Esse foi o nosso quadro Nossa Mente desta segunda-feira, pra gente começar a semana muito bem. E tudo relacionado a esse assunto de hoje, né? Que é Copa do Mundo, é o Jogo do Brasil. É o mais importante da Copa do Mundo, o Jogo do Brasil, é a nossa seleção em campo, a nossa seleção. Né? A gente entra em campo junto. Quando a gente fala em torcer, né? Você falou, nos primeiros dias, né? Dava essa impressão, a impressão que a Tabata não curte futebol. A Tabata não curte futebol. Você perguntar o nome de um jogador, ela não vai saber. Na Copa do de Mundo, repente você se vê envolvida, comentando. É muito legal, né? É muito legal tudo isso. Por quê? Porque a gente, pensando em todos os assuntos relacionados à Copa, a nossa seleção, a gente mandou o Kleber Werneck pro litoral de São Paulo e ele está agora, ele entrou primeiro no comecinho do Relógio Rádio TV, na Praia Grande, né? Litoral sul de São Paulo. Sim. Aí ele fez uma rápida viagem, foi para uma cidadezinha do lado, São Vicente, e ele volta agora conosco. Kleber Werneck, ao vivo, seja muito bem-vindo mais uma vez. O Kleber está em frente à escola onde o Neymar estudou na infância. Onde tudo começou. Conta mais pra gente, Kleber. É isso aí, Tabata, é isso aí, Breno. Nós estamos aqui rodando o litoral sul de São Paulo para contar a história da vida do Neymar. Como você disse bem, na primeira entrada a gente estava lá na Praia Grande, em frente à casa onde ele passou a infância, e agora nós estamos na escola dele, que fica aqui em São Vicente, outra cidade do litoral sul de São Paulo. Eu vou pedir para o Fábio Morishima mostrar aqui a fachada da escola. Olha só, Unidade Educacional Pastor Joaquim Rodrigues da Silva.
foi aqui que o Neymar começou a também dar os primeiros passos na educação, ser alfabetizado. E nós vamos entrar agora na escola aqui para mostrar que beleza que é essa escola. Muito arrumadinha, é uma escola que é uma escola pública, mas que realmente é referência aqui no litoral. A gente vai entrar aqui no corredor e, inclusive, eu tenho uma surpresa para vocês aqui, olha só. Bem antes, né, do Carlo Ancelotti, do técnico italiano, passar ordens, orientações para o Neymar, essas duas mulheres aqui é que passavam as orientações para o Neymar. Vou pedir para você levantar, por favor, aqui. Essa aqui é a Tereza, ela é a ex-diretora, ela era diretora aqui da escola na época que o Neymar estudava. E ao meu lado aqui também a Nilda, que era professora do Neymar, e elas vão contar um pouquinho dessa história pra gente. Bom dia, mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa. O que você lembra daquela época? Qual que é a sua lembrança do Neymar? Bom dia. O Neymar era uma criança assim muito comportada, muito alegre, sempre sorridente, como ele é ainda hoje, né? Gentil. E era bom aluno, tirava notas boas, aqui a professora para confirmar depois. E eu lembro que a avó trazia o Neymar para a escola, depois vinha buscá-lo, então ele estava sempre bem acompanhado da vozinha dele. E sempre, assim, a gente fica muito feliz e honrado, né, de ter um aluno, porque a gente passa vários alunos por aqui, né, um aluno que progrediu e que tem, né, uma fama como ele tem e um jogador maravilhoso que ele é, né? Então, para nós, é um motivo de muito orgulho. Olha, com certeza, vocês duas têm um capítulo nessa história de sucesso, foram importantes também, não é mesmo, Nilda? Com certeza. Conta pra gente, você foi professora dele em que série? No primeiro ano. Na época era a primeira série, né? Que são 27 anos, né? Era a primeira série. E sempre foi um aluno comportado, um aluno bom, era um aluno da média satisfatória. Os dois primeiros semestres, aliás, o primeiro semestre, tirava uma nota satisfatória, mas depois foi melhorando no terceiro, quarto bimestre, já era um aluno melhor, né? Era plenamente satisfatório, era uma nota muito boa, né? Então, é um aluno muito, assim, comportado, atencioso, educado, principalmente, ele era muito educado, né? E um aluno, assim, que eu acho que ele foi aplicado na sala de aula, assim como no futebol, que ele, graças a Deus, evoluiu, né? Que legal. Bom de bola a gente sabe que ele é. Mas e nas disciplinas português, matemática, tem alguma disciplina que ele era bom e outra que ele tinha mais dificuldade? Olha, vou ser bem sincera com você, eram muitos alunos. Eu não lembro, assim, dizer tal matéria, não lembro. Eu sei que ele era bom aluno. Com certeza ele gostava de educação física. No geral, ele era bom aluno, então não vou falar para você assim, tal, porque eu não lembro, assim, são muitos alunos, né? É mais fácil os alunos lembrarem da gente do que a gente lembrar de todos os alunos, né? A gente lembra de boa parte, mas alguns a gente não lembra, assim, porque às vezes é tão comportado, tão quietinho, que a gente acaba não aparecendo muito, né? Agora, é importante, é uma referência para os alunos atuais, eles olham isso como uma meta, como um ídolo e também como uma referência de sucesso? Com certeza. Eu acho que muitos querem seguir o rumo que o Neymar seguiu, né? Querem ter sucesso, gostam de futebol, né? Todo brasileiro ama futebol. E agora, quando reinaugurou a escola, foi colocado o nome dele, foi assim um motivo também de orgulho para a comunidade, né, da escola. Bacana. E olha só, aqui tem muitas lembranças do Neymar. Eu vou pedir aqui para o Fábio Murishima para a gente mostrar aqui algumas fotos. Olha só, fotos antigas. E quem aparece aqui ao lado aqui, ó, na primeira foto, ele, o menino Neymar Júnior, ainda criança, com o troféu na mão. Tem outras fotos aí de festa junina, escola, enfim. E olha só, o Neymar aqui, menino, ainda criança aqui na escola. Que legal aqui a gente mostrar no nosso programa aí a história do Neymar, os primeiros passos do Neymar aqui nessa escola em Santos. Eu vou perguntar agora para finalizar com elas aqui, ó. Uma coisa que me lembra bem... Olha, tem uma lembrança pra gente, conta pra gente. Uma coisa que me lembra muito, que marcou muito, quando ele saía mais cedo, um pouquinho mais cedo, 5 minutinhos antes, né, para ele treinar, quando era jogo importante, assim, aí a mãe mandava bilhete pedindo para dispensá-lo mais cedo, 5 minutinhos antes, né. E eu lembro dele bem, que ele era magrinho, franzininho. Aí eu descendo com ele as escadas, né, segurando o bracinho dele.
o braço dele sumia da minha mão, né? E aquela mochilinha, ele ia todo comportadinho. Obrigado, tio. E embora. E como eu disse no começo, antes do Carlo Ancelotti, você já passava orientações para ele. Qual recado você daria pro técnico da seleção brasileira hoje? Você que conhece bem, então, Neymar. Cuida bem do nosso menino Ney, né? Vou mostrar mais um pouquinho aqui da escola, ó. Dar uma caminhada aqui, a gente vê no corredor, toda a escola está em clima de Copa do Mundo, olha só, todas as bandeiras dos países participantes aqui na parede, a gente vê que cada porta de sala de aula é identificada com um país, realmente a Copa virou tema, não podia ser diferente, afinal, esse aqui pode ser considerado também um dos lares, uma das casas do Neymar. A gente vai chegar aqui até o pátio para mostrar que maravilha que tá, inclusive a escola está tendo aula hoje, eles estão em aula. E a gente não vai fazer muito barulho, mas olha só que pátio legal, olha que coisa bonita aqui, todo mundo no clima da Copa, todo mundo torcendo especialmente para o Neymar. E olha só, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a quadra da escola, com certeza o lugar que o Neymar mais gostava de ficar. Inclusive, a quadra foi batizada, recebeu o nome dele, tem uma placa lá com o nome dele. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso para vocês, Tabata e Breno. Muito obrigada, Kleber Werneck, direto e a escola da no escola. Clima também, todo mundo, muito as legal. bandeirinhas. Muito bacana. Gente, eu sei que hoje o assunto não poderia ser outro, mas para começar a semana ainda melhor, a gente tem que conectar a nossa fé com Deus. E é por isso que nós preparamos este momento agora para a mensagem de fé desta segunda-feira. 10 em ponto, bom dia. Olá, amigos, sou o Denilson Silva, estou aqui no estúdio para lhe fazer um convite especial aqui em Rio Branco, no Acre. A nossa sede estadual está na rua Rui Barbosa, número 400. Rua Rui Barbosa, número 400, com reuniões de segunda a sexta, 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 6 horas da tarde, e aos domingos, 8 da manhã, 2 da tarde e também às 18 horas. Deixa eu compartilhar uma palavra ao teu coração. Atos 9, 33 e 34 diz assim: E achou ali certo homem chamado Enéas, que jazia numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, faze a tua cama. E logo se levantou. O Enéas não estava sofrendo porque ele merecia, ele não estava sofrendo porque ele não era de Deus, ele era um homem santo de Deus, separado para Deus. Segundo a Bíblia, o sofrimento é ignorância. Oséias 4,6, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Quando Pedro chegou com conhecimento, o Enéas, ele tinha um conhecimento da santidade, da salvação, mas ele não tinha um conhecimento da cura divina. Quantas são as pessoas que ainda não entenderam a respeito da cura, da prosperidade, entre outras bênçãos descritas na Bíblia? Por essa razão, eu venho lhe fazer um convite. Você que é de Rio Branco, vem visitar Rio Branco, Acre, quando aqui estiver, Rua Rui Barbosa, número 400. Reuniões de segunda a sexta, 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 6 horas da tarde, aos domingos, 8 da manhã, 2 da tarde, 6 horas da tarde. O meu endereço, Rua Rui Barbosa, número 400. No centro da cidade, ao lado da Prefeitura Municipal de Rio Branco, entre os hotéis Guapindá e Inácio, Rua Rui Barbosa 400. Eu espero por você. 10 horas e 2 minutos, Tabata, daqui a pouquinho eu quero registrar sua participação via WhatsApp. Mas agora a gente confere o que é destaque nesta manhã de segunda-feira. Terremoto na Venezuela deixa mais de 1.400 mortos. Equipes de resgate seguem procurando ainda sobreviventes após fortes terremotos que atingiram a Venezuela. O Brasil enviou bombeiros, equipes de apoio e também ajuda humanitária para auxiliar nas operações. Greve de ônibus afeta transporte público no Rio de Janeiro. Motoristas iniciaram uma greve nesta segunda-feira. A Justiça determinou a circulação de uma frota mínima para reduzir os impactos. Mas milhares de passageiros enfrentam dificuldades para chegar ao trabalho. Chuvas intensas provocam alagamentos e deixam famílias desabrigadas no Nordeste. Fortes chuvas atingem cidades da Zona da Mata Pernambucana, causando alagamentos, deslizamentos e operações de resgate. Autoridades monitoram no momento áreas de risco e prestam assistências às famílias afetadas. 10 horas e 4 minutos agora no horário de Brasília.
O relógio Rádio e TV, ele é dinâmico, ele é multiplataforma, enfim, me faltam até adjetivos, né, para descrever o nosso programa. Por quê? Porque a gente sempre busca trazer realmente essa rapidez, agilidade e participação dos nossos jornalistas, né, que estão conectados conosco pelo Brasil afora, no mundo também. E agora a gente vai para Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar agora com o nosso jornalista da nossa rádio, Solimar Silva. Solimar, bom dia para você. Uai, conta pra gente como que tá a expectativa pro jogo do Brasil hoje. Bom dia, Solimar. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom dia para quem nos acompanha tanto pela Rede TV como também pela Rede Nossa Rádio. Uma expectativa muito grande para esse jogo entre Brasil e Japão a partir de 2 da tarde em Houston, no Texas. Só vamos esperar que não seja aquela frase do filme, né? Houston, we have a problem pro jogo, né? Esperamos que não, viu? Olha, não podemos lembrar dessa frase icônica hoje, não. O Solimar, antes da gente começar a nossa prosa, eu só quero saber o seu palpite. Porque assim, a gente está recebendo várias mensagens no WhatsApp, o Breno vai compartilhar conosco. Mas antes eu quero ouvir o seu palpite para o jogo de hoje contra o Japão. Tabata, eu acredito que o Brasil vai vencer por 2-0 no jogo de hoje. 2-0. Tá confiante. Muito bom. E o nosso público, hein, Breno? A Dilza da Bahia participando, mandou aqui parabéns pelo programa, tô aqui acompanhando. A Maria Anjos de Interlagos disse, meu palpite 2-1 Brasil. Ilma em Santa Clara do Sul, Rio Grande do Sul, não deixou o palpite, mas tá ligadinho aqui no programa. O Oziel também de Silvestre, passando só para deixar o meu bom dia e desejar boa sorte para nossa seleção. O Marcos em Toledo, Paraná, disse meu palpite é 2-0. O Antônio Augusto do bairro Saúde em São Paulo tá um pouquinho mais otimista, 3-0. O Roberto Lima em Mogi das Cruzes, São Paulo, 2-1 Brasil. Fernando de Óbidos, 4-0 Brasil. O Carlos Prata em Bragança Paulista, estou acompanhando pela TV, o relógio Rádio TV, 2-1 Brasil, bora Brasil. A Jô tá em Araçatuba, interior paulista, 3-1. O povo tá otimista, tá? E tem gente dizendo o seguinte aqui também, ó. Breno, bom dia Tabata, bom dia a todos. Parabéns pelo programa. Se eu fosse dar uma nota, seria 10. Quem mandou foi a Clélia de Mairink. Como diz a sua esposa, Breno, ela deve acompanhar lá o programão no rádio. Olha lá. Pronto, já tô iludida. Vai Brasil, meu palpite 2-1 Brasil. Tá iludida? Não tá iludida não. Vamos lá, vamos nessa fé aí. Vamos nessa fé. Ô Solimar, como que você tem acompanhado o clima dos mineiros por aí? O pessoal tá animado? Você já tinha compartilhado conosco, né, que algumas ruas, eu acho isso de modo geral, né, no Brasil, quem se juntou com os vizinhos, pintou as ruas, decorou, o ambiente de trabalho também, o pessoal tá animado, tem visto com bons olhos a nossa seleção em campo? Tabata, de certa forma sim, porque as ruas aqui em algumas partes de Belo Horizonte, em alguns bairros, elas estão muito bem decoradas e a população vem demonstrando essa confiança na seleção brasileira. Um início complicado contra a seleção de Marrocos, até certo ponto aí sem muita surpresa, porque seria a seleção mais forte que o Brasil enfrentou dentro da fase de grupos da Copa. Mas essa confiança ela vem aumentando e a gente tem percebido isso, pelo menos aqui em Belo Horizonte, com a compra dos produtos alusivos à Copa, camisas da seleção, bandeiras, cornetas e também os adereços, né, que as pessoas vão utilizando. E também essa presença do público nos locais onde os jogos são transmitidos aqui em Belo Horizonte, nas casas das pessoas e também em alguns estabelecimentos comerciais que têm recebido esses jogos, essas transmissões da Copa do Mundo. E guardadas as proporções, a seleção brasileira, nesta edição, ela também entrou em campo
como entrou a seleção de 1994, desacreditada por conta de uma campanha irregular nas eliminatórias. Todo mundo há de se lembrar daquela derrota para a Bolívia, e que aí depois a seleção brasileira veio jogar no Recife, no estádio do Arruda, e foi quando começou aquela famosa cena dos jogadores entrarem de mãos dadas. Tudo bem, 98 entrou com muita confiança, porque já era campeão. 2002 também entrou desacreditada, e assim foi uma sequência também. Toda vez que a seleção brasileira, eu tenho percebido isso, ela começa com uma expectativa muito grande, o chamado oba-oba, o que acontece é completamente diferente. Então, esse ano, com uma seleção desacreditada, com jogadores, como o caso do Neymar, que foi muito contestado, como foram outros atletas em convocações passadas em que o Brasil foi campeão, eu acredito aí que essa confiança ela tem aumentado, viu, Tabata? Bacana, hein? A gente vai agora para o Rio de Janeiro, Solimar. Eu vou pedir para você continuar conosco, porque para quem não pode acompanhar os jogos na América do Norte, né, nos Estados Unidos, no México ou no Canadá, está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o tradicional FIFA Fan Fest está rolando por lá, viu? Direto da Zona Sul do Rio de Janeiro agora, em Copacabana. Felipe Galvão chega mais agora com novidades, com detalhes sobre a expectativa dos torcedores aí no Rio. Mas antes, a gente tem que falar de um assunto muito sério. Por quê? Porque os trabalhadores acordaram nesta segunda-feira com uma péssima notícia para eles. Claro que é a questão da greve, né, dos rodoviários, porque isso afeta a rotina dos trabalhadores por lá, que já estavam ansiosos pelo Jogo do Brasil, e agora a rotina acabou sendo impactada. O Felipe Galvão, muito bom dia para você. Como que está, primeiramente, a situação por aí com a greve dos rodoviários? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia para vocês aí. Muita alegria que estou aqui novamente. Lembrando que na quarta-feira passada nós voltamos aqui para falar sobre o ponto facultativo, e esse ponto facultativo teve problemas a partir das 3 horas por conta realmente do Jogo do Brasil contra a Escócia. Então, até 19 horas, o trabalhador poderia chegar em casa, porque os transportes ajudaram bastante o trabalhador a voltar para casa, então isso facilitou. Então, o pessoal trabalhou até as 15 horas de quarta-feira, deu tempo de chegar em casa às 19 por conta da questão do transporte, que realmente foi feito todo um trabalho, uma logística para que o trabalhador pudesse retornar para sua casa. Hoje já é uma situação completamente diferente. Embora tenhamos aí o dia também novamente liberado assim, para o trabalhador, em grande parte, ficar em casa, sim, desde ontem, aí, desde meia-noite, na verdade, essa greve do sindicato aí dos rodoviários, porque ontem teve uma assembleia no qual não houve um acordo para as questões aí que foram discutidas. Então, a partir de meia-noite de hoje, há essa greve. É importante lembrar que o Jogo do Brasil é 2 horas da tarde, então, por conta disso, houve esse ponto facultativo o dia todo hoje aqui, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o estado. Porém, ao contrário do que foi na semana passada, como eu venho dizendo, a situação dos transportes hoje é muito complicada, porque com essa greve, muitos trabalhadores que terão que ir ao trabalho vão ter dificuldade. Tiveram dificuldade já na manhã para ir para os trabalhos, e agora terão também esses problemas no seu retorno. Então a situação é muito complicada hoje, embora tenha tido uma liminar do TRT, que garantiu aí 50% pelo menos da frota dos ônibus aqui no Rio de Janeiro rodando, para facilitar um pouco o trabalhador. Lembrando que amanhã a tendência é que piore, porque amanhã é um dia normal de trabalho. Hoje muitas escolas e trabalhadores ficaram em casa, os alunos também, professores, então isso facilitou muito a ida e volta também dos trabalhadores hoje nessa segunda-feira. Mas é um momento complicado, porque no Rio de Janeiro realmente fica essa questão que não tem dia para acabar, então para o resto da semana fica essa indefinição aí da questão dos trabalhadores. Falamos aí 14 horas tem Jogo do Brasil, e logo mais estaremos lá perto da FIFA Fan Fest. A gente já está em Copacabana e daqui a pouco estaremos ali do ladinho para falar e mostrar
toda a empolgação do público brasileiro. O jogo é só 2 horas, mas com certeza o pessoal já vai estar chegando, já vai estar animando para essa partida de logo mais entre Brasil e Japão pela fase 16avos da Copa do Mundo de 2026. Valeu? Voltamos daqui a pouco diretamente lá do FIFA Fan Fest para falar sobre Brasil e Japão. Valeu? Obrigado, Muito Felipe. obrigada, Felipe Galvão, do Rio de Janeiro, trazendo então as informações sobre a greve dos motoristas de transporte público, dos rodoviários no Rio de Janeiro, né? Na manhã desta segunda-feira, situação muito complicada mesmo, né? Como ele disse, hoje a situação ela está um pouco mais atenuada, mas amanhã que tudo volta ao normal, né? Os trabalhadores que puderam fazer home office não foram afetados, mas quem trabalha em serviço essencial está sendo muito prejudicado por essa greve. Porque hoje esses 50%, que é o básico, consegue atender a demanda, né, Tabata? Em virtude aí da questão dos jogos. Mas e amanhã? Amanhã tudo volta ao normal, como é que faz? A gente vai continuar acompanhando, trazendo as atualizações ao longo desta semana no Relógio Rádio e TV. Agora eu quero chamar o Luiz Victa de Salvador, na Bahia, para dividir espaço conosco. O Solimar não viu a nossa mensagem, não tá participando do nosso grupo, do Luke, porque o Solimar tá de preto, Solimar, você não tá na cartela de cores da seleção brasileira. Olha o Victa provocando, O Victa tá de verde e amarelo, tá no clima. Bom dia, Luiz Victa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tabata, Breno. Bom dia. Bom dia, Solimar. Solimar. Olha Solimar, velho. Ô, Solimar, e você joga água no meu café, Solimar. Você joga água no meu café, Solimar. Não pode. Eu estou preparando algo melhor para você, Victor. Opa! Ótimo. Olha. Tô esperando. Vou esperar. Depois dessa, o cara vem de luto pro dia do jogo do Brasil. Sabe, eu acho que ele tá preparando uma cestinha aí de doce de leite com pão de queijo, viu? Tô achando que é isso. Acho uma boa, top. Eu faço esse acordo. Pois é, a Tabata com toda aquela perspicácia feminina, ela conseguiu descobrir. Tá vendo? Tá vendo? Ó, a gente tem o Tchan, né? Saquei. Ou ela salvou sua pele, Solimar. Ou ela salvou sua pele agora. Viu? Ela elaborou um plano de fuga pra você. Estratégico. Mas assim, ó. Estratégico, ela pensou rápido. Como o Solimar não está no look. No look da seleção brasileira, de torcedor hoje, não está devidamente no clima, Solimar. Eu acho que ele tá devendo, então, para toda a equipe, essa cestinha com doce de leite. Opa! E pão de queijo, pra gente torcer no próximo jogo pela nossa seleção, comendo pão de queijo e doce de leite. Porque aqui, a maioria vai fazer churrasco. Aproveitando que o jogo é 2h, né? Vai sair mais cedo do trabalho, assar uma carninha, aquele pãozinho de alho delicioso, amo. E eu quero saber na Bahia, o que vocês vão comer enquanto assistem o jogo. Em Minas eu chutei o pão de queijo e o doce de leite, mas o Solimar vai dar certeza se é isso mesmo. E vai ser Acabei de anotar o melhor suas doce sugestões, viu, Tabata? de leite da face da terra, que é o lá da minha terra. Onde que é? A gente precisa ter certeza. Só acredito vendo, Solimar. Eu só provando para saber se é bom mesmo. Esse é o lá de Itaúna. Vocês terão oportunidade de provar. Muito bom. Aí. Ô, Victa. Traz aí, se quiser fazer um concurso dos doces de leite mineiros e a gente, como uma equipe de aprovação, eu faço esse acordo também, tá, Solimar? Aí sim. Justo. Você bota a gente pra entrar na fila pra falar mesmo. Acho justíssimo. Vamos degustar. Justíssimo com a gente, com as marcas, tudo é. E são paladares aqui bem exigentes, viu? Concordo. Fala, Luiz Victa. Bora com as informações, então. Tabata. Fala. Chega de que esse papo tá me dando fome. Gente, ó. O Solimar
Jogou água e pode cair água aqui também, viu? São 10 milímetros de chuva esperados para hoje em Salvador, no dia do Jogo do Brasil. Pode chover de tarde? Pode. Pode chover na hora do jogo? Pode. Mas é aquela chuva passageira. Ela só dá um alô e pronto, ela vai embora. São 10 milímetros, 94% de chance de acontecer. Pode ser em qualquer hora, pode ser à noite, depois do jogo, todo mundo em casa. Mas o que acontece nessa expectativa da partida de hoje é o seguinte, Tabata, Breno e Sulimar. Os ônibus vão parar para o Jogo do Brasil. Ou seja, das 14 até a hora que a partida acabar, não tem ônibus em Salvador. Porém, para compensar, o que aconteceu? O que aconteceu? A Secretaria de Mobilidade, ela colocou um reforço das 10 às 14 horas para o pessoal que vai sair mais cedo, para a galera que vai de ponto facultativo, quem resolveu fazer compras mais cedo. Tem gente que vai reunir a família em casa, vai comprar uma carninha, como a Tabata falou, vai comprar um doce de leite, agora que ouviu aí o Rádio Relógio TV, um doce de leite, por que eu não botei isso na lista agora? Tá indo correndo lá pro mercado comprar. Para essa galera que vai pra rua, tem reforço de ônibus para justamente não deixar para ir na hora do jogo, né? Então, para você agir com antecipação, compra o refri, a polpa de fruta para fazer o suco, para a galera ter o que beber na hora de degustar e acompanhar o jogo da seleção brasileira. Hoje, Salvador tem diversos lugares para assistir esse jogo, vai ter Pelourinho, botaram telão no centro de convenções, e aí os centros comerciais, para não perder a clientela, fizeram o quê? Não, assiste o jogo aqui com a gente, praça de alimentação tem um telão e você vai lá e tem diversas opções para comer. Isso é que é pensamento empreendedor, meu povo. Aí vai ter, tem shopping que nem vai parar de vender. Unindo o útil ao agradável. Cada loja com uma TV lá... Exato, é o vendedor passando o cartão aqui e vendo o gol do Vini Júnior, basicamente. Muito bom. Gente, então, agora tem uma questão. No transporte metropolitano não vai ter ônibus mesmo. Nesse esquema especial aí, que eu falei sobre o pico dos ônibus, vai ter nas estações Lapa, Acesso Norte, Pirajá, Águas Claras e Mussurunga, só para não deixar de informar aqui, porque o pessoal que está acompanhando o Rádio Relógio TV vai querer saber onde é que vai estar esse aglomerado de ônibus. E na hora de voltar, os ônibus não estarão nas garagens, eles estarão nos pontos de partida do itinerário. Então não vai pegar um ponto vazio e esperar o veículo sair da garagem para atender a população. O ônibus vai estar lá na estação de transbordo e são essas que eu mencionei agora. Boa, boa. Gente, vocês sabem que assim, cada prefeitura precisa realmente dar os seus pulos para atender essa demanda, né, de passageiros em transporte público, o trânsito nas cidades que fica abarrotado. A gente que é daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, que o diga, porque no último jogo nós tivemos um recorde de trânsito. Foram 1.690 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo. Gente, o Victor fez uma cara assim, meu Deus, é isso mesmo. Nós aqui, que já estamos acostumados com trânsito no dia a dia, acostumados, mas não gostamos, obviamente, né? Ninguém gosta de pegar trânsito. Acostumados, mas não conformados. Não conformados, exatamente. 1.690 quilômetros de congestionamento. A galera chegou em casa já assim, em cima do jogo. Teve gente que chegou já com o Brasil já em campo. E aí, na hora que dá o intervalo, aproveita, corre para tomar um banho, comer alguma coisinha e continuar jogando. E eu queria emendar essa informação que eu tô passando para quem é de São Paulo, da cidade de São Paulo. Atenção, porque a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de hoje. Assim como no último jogo, que eu falei que teve o congestionamento, a prefeitura suspendeu o rodízio das 5 da tarde até as 8 horas da noite. O rodízio hoje está suspenso o dia inteiro. Então, o rodízio que teve de manhã estava suspenso para motoristas com placa final 1 e 2. E à noite também o rodízio das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite está suspenso. Então,
para facilitar um pouquinho a vida do motorista da cidade de São Paulo, que não é fácil, Boa viu? iniciativa. Vamos ver algumas mensagens no WhatsApp que temos recebido do nosso público do Relógio Rádio TV, que está sempre com a gente. Divino Donizete, marcando presença mais uma vez nesta segunda-feira. Ele mandou: bom dia, Tabata, bom dia, Breno, sou do Paraná, está gelada aqui. Um grande abraço a todos vocês. Relógio Rádio TV, tamo junto, bom dia. Estou assistindo vocês de Ribeirão do Pinhal. Manda um abraço pro meu pai, João da Silva. E ele mandou o palpite, Brasil 3-0. Tenha um ótimo dia, o programa é muito top. Parabéns, Tabata e Breno. Um abraço para João, você e pro seu João também. Um ótimo dia para vocês. Maria do Socorro, Vila Monumento, tá aqui ligadinha com a gente. Mandou: bom dia, meus queridos. Breno e Tabata, graça e paz. Tabata, o meu palpite para hoje, Brasil e Japão, será 2-1 Brasil. E eu torço isso e que Deus abençoe, né? Quem mais aqui? Estou vendo vocês pela TV. A Jacira mandou: bom dia, pessoal. Confirmando a audiência, o meu palpite 3-2 para o Brasil. Jacira Medeiros, do FEC, de Papanduva, Santa Catarina. Muito obrigada, Jacira. Eurídice, bom dia, nossa rádio. Bom dia a todos acompanhando a programação. Olha, eu confesso que estou um tanto apreensiva com esse jogo de hoje. Aliás, eu ainda não esqueci aquele famoso 7-1, tá vendo, Tabata? Mas brasileiro não desiste nunca, principalmente sendo servo de Deus, que nunca deixa de lutar. Então, um abraço da Eurídice Lima, de Santa Isabel do Pará. Ismael Coelho, meu palpite 3-0 para o Brasil. Vitor, da Vila São Rafael, Guarulhos. Bom dia. A Vera Medeiros, bom dia, Breno, bom dia, Tabata. Meu palpite é 3-1 pro Brasil. Sou a Vera de Araçatuba. O povo tá chegando, Tabata. Claudete, bom dia, Breno e Tabata. Esse programa é nota 1000. Parabéns, Brasil. 2-1 com o coração na mão. A gente também, Claudete. Tá vendo só? O pessoal tá na torcida, tá apreensivo, mas isso que é legal, né? Esse início de emoções. Ô Victor, seu palpite pra hoje, você acha que o jogo vai ser moleza ou vai ser um pouquinho sofrido? Eu tô com a Claudete nessa, viu? 2-1 Brasil, vai ser apertado, com emoção, é mata-mata, todo mundo ali nos primeiros 15 minutos, é o que eu acho. Com aqueles nervos à flor da pele, todo mundo arrepiado. Eu mesmo vou me emocionar na hora que tocar o hino do Brasil, eu sempre me emociono. Quando eu narro, quando eu tô torcendo. E vou dizer a vocês, viu? Aqui é diferenciado o pessoal cantando o hino do Brasil, né? Seja no estádio, em qualquer parte. Você vê o europeu cantando, mas quando o brasileiro canta, o hino do Brasil é muito lindo. É diferente. Eu acho muito lindo. É completamente diferente. Foi eleito, né? Foi eleito o mais bonito, né? Que eu escuto. Eu acho... Foi eleito o mais bonito. E eu acho que, assim, onde tem brasileiro... o clima é diferente, não tem jeito. Claro, assim, o pessoal fala assim, latino é diferenciado. Latino é diferenciado porque nós somos mais alegres, só que brasileiro tá num patamar, assim, acima. A gente realmente, nós somos muito bons. E é uma emoção que toma conta, né? Seja quando tá no futebol, a gente vendo outros esportes também. É claro, futebol é outra coisa, né? Copa do Mundo é algo A gente diferente. tem um molho, como dizem, né? Temos um molho. Ô, Victor, você falou... Tem um molho. Você ia falar. Eu te cortei, Victor. Não, o brasileiro tem um molho, concordo com o Breno. Concordo com o Breno, em gênero, número e grau. Muito bom. Ô, Victor, você falou que tem previsão de 10 milímetros de chuva aí, né, em Salvador. Mas tá calor, como é que tá o clima? Como é que tá a temperatura, mais ou menos? Vendo que eu tô com duas cores no pescoço? Pra quem
Para quem não está nos assistindo, o Victor mostrou, né? A marquinha no pescoço dele. Ele tá com 2 camisas, né? A camisa do Brasil e a outra camisa por baixo, que é a cor da pele dele e mais uma outra cor do sol no pescoço. Mas assim, tá sol? Tá sol hoje? Você falou que vai chover, mas tá sol agora? Tá sol em Salvador. Fez sol final de semana inteiro. Ai, que delícia. E eu fui narrar uma partida de futebol de amputados pela primeira vez na minha carreira como narrador. É até um dos membros aqui da Internacional da Graça de Salvador, o Alex Fabiano. E foi o Campeonato Baiano de Futebol de Amputados, uma das coisas mais lindas do esporte que eu já tive o prazer de narrar. Só que, porém, foi emocionante, foi lindo, foi maravilhoso, mas o sol não estava de folga no dia. O intervalo de 15 minutos do CLT do sol deu uma chuvinha, ele jogou a nuvem lá, mas depois ele veio castigando e não tinha cobertura onde a gente estava, não. Então, por isso que eu estou hoje com 2 tons de cor de pele. Mas aí tem que... Uma mais tostada, como a de camarão, e a outra é a cor normal da minha pele, que não toma sol. Mas aí tem que adotar hidratação também, né? Gente, o período de hidratação. Vamos segurar um pouquinho a emoção. A gente vai acompanhar agora a previsão do tempo, 27 graus agora em Salvador, 23 aqui em São Paulo. Tá quente, tá esquentando e já a gente volta com mais informações. Boa Vista amanheceu com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante a tarde. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Já em Fortaleza, sol com nuvens durante o dia. A mínima é de 23 e a máxima 30 graus. Campo Grande também tem sol com aumento das nuvens. A máxima é de 27 graus e a mínima fica em 20 graus. Já no Rio de Janeiro, o sol aparece e domina esta segunda-feira. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Em Florianópolis, o dia tem sol com algumas nuvens e chuva rápida. A mínima é de 14 e a máxima chega a 18 graus. Relógio, rádio e TV. Deus do meu louvor, minha cura está no operar do teu poder. Eu sei que tenho crido em tuas palavras, teu amor e tuas bênçãos me seguirão. Sou servo, sou eleito, fui separado pra falar do teu amor. Trazer as boas novas de Jesus que me salvou. Vem e toma minha vida, salva minha casa e me livra de tudo que não vem de ti. Com a fé e o poder, todos irão reconhecer que és meu Salvador. E se minhas forças se esgotarem e a visão enfraquecer, mesmo que as lutas no caminho venham me abater, eu te invocarei e livre serei, e todos saberão que és meu Salvador. Vem e toma minha vida, salva minha casa e me livra de tudo que não vem de ti. Com a fé e o poder, todos
horas e 34 minutos. Relógio Rádio TV ao vivo desde as 9 horas da manhã. Vamos voltar agora para o Rio de Janeiro, direto para as areias de Copacabana, porque o Felipe Galvão está acompanhando neste momento a movimentação dos torcedores no Rio de Janeiro que querem acompanhar o jogo do Brasil contra o Japão às 2 horas da tarde ao vivo na Arena FIFA Fan Fest. Felipe, você já está de volta, muito bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como que está o movimento por aí? Tá muito cedo, são 10 horas e 35 minutos, já tem gente chegando na arena ou é um pouquinho depois que a galera vai chegar? Bom dia, agora sim, já estamos aqui na praia de Copacabana. Olha, o clima, o pessoal tá chegando, tem bastante turistas aqui, tem até japonês já, mas hoje é tudo nosso, do Brasil. Os brasileiros acho que vão vir almoçar aqui, já ficar pro jogo. Olha quem tá aqui também já fazendo a festa, tá participando. Tem muita gente já para chegar. E como nós dissemos, tem os problemas do transporte aqui no Rio de Janeiro, mas tá muito cheio aqui a praia de Copacabana para uma segunda-feira. Algo realmente que mostra que o torcedor já deve ficar por aqui com certeza para 2 da tarde. Vai ter o pré-jogo, os restaurantes já estão com telão, bandeira do Brasil, então vai ser muito legal. Já estou sentindo aquele clima de Copa do Mundo. A gente tem aqui, ó, torcedor até com a taça. A taça já está aqui, ó, já para mostrar também para vocês a taça da Copa do Mundo. Quem sabe que o Brasil vai trazer aí para a gente esse ano. Já são 24 anos de espera e a gente aí para trazer para esse ano seria muito legal. Temos aqui a torcida também chegando. Temos aqui, ó, e aqui. Bom dia, sou a Eliane, nós trabalhamos aqui com essa divulgação das nossas taças, estamos aqui torcendo para esse Hexa, querendo que em nome de Jesus ele vai vir, tá bom? E é isso aí, nós estamos juntos, ó, temos os nossos copos, ó, personalizados, entendeu? Tem a taça da Libertadores aqui, ó, com os grupos, entendeu? Dá uma olhada aqui, ó. E é isso. A gente está aqui, ó, torcendo para que esse ano a Copa seja nossa, tá bom? É só isso aí, vamos torcer juntos. Isso aí, torcer para o Brasil ganhar esse Hexa para ajudar os comerciantes, ajudar o trabalhador. E é isso aí, o Brasil está muito empolgado, o brasileiro aqui, carioca, está muito feliz. Muitas pessoas agora, nesse momento que eu entrei com vocês, agora estou vendo muita gente já com a camisa do Brasil, passando aí, pessoal verde e amarelo já realmente tomando conta aqui da praia de Copacabana, que é muito legal. Tá um calor aqui no Rio de Janeiro, aquele sol muito bom, mas não tá nada aquele calor de janeiro realmente do verão. Tá um calor muito bom, muito agradável, aquele sol, céu azulzinho, dia muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Um tempo muito agradável para vir assistir Brasil e Japão. Com certeza o Brasil vai dar um show hoje aí e conseguir essa classificação para a próxima fase. Estou à disposição de vocês aí, qualquer pergunta, estamos aqui. Muito obrigada, Felipe Galvão, direto de Copacabana. 26 graus neste gostoso, momento no Rio bom. de Janeiro. Delícia, viu? Agora, máxima de 28. No que depender do Mickey, a taça já tá na mão, né? Já tá. Na mão, pronto. Isso aí. Vamos voltar com o Sulimar Silva, de BH. Sulimar, a gente e o Luiz Victa também de Salvador, pra gente encerrar a participação com eles, já na expectativa, né? Contando, falta pouco pro Brasil entrar em campo. É o esquenta, né? É o esquenta. Sulimar, você tinha dito qual que é seu palpite mesmo? Vamos lá. 2-0 para o Brasil. 2-0, Victa. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Bom, eu tô no 3-0 ainda, Breno. Foi 2-0 também. 2-0 também. Engraçado, 2-0, 2-1 tem muita gente, né, indo pra esse palpite. É aquela coisa de vitória, mas com o pezinho no chão, né? Bom, o Luiz Victa vai torcer comendo um acarajé com uma aguinha de coco. O Sulimar nos deve, então, um pãozinho de queijo com um doce de leite. A gente fica aguardando, então. Eu também quero um acarajé com bastante azeite de dendê, que o Luiz Victa falou que é muito bom e eu adoro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui ao vivo no Relógio Rádio TV desta segunda-feira, viu? Obrigado, queridos. Valeu, gente. Obrigado a vocês pelo convite, Sulimar. Um abraço, sempre bom, sempre um prazer para falar com vocês e
tem um acarajé no quitute maior ou naqueles quitutes que vão de petiscos. Aí tem o vatapá separado, o caruru separado e a saladinha. Aí vocês escolhem. Só manda. Beijo, gente. Obrigada por hoje. Um ótimo dia para vocês. Boa torcida em BH e em Salvador. Vamos voltar com o Kleber Werneck aqui ao vivo, direto de São Vicente, no litoral de São Paulo. O Kleber ainda, ele está na escola onde o Neymar passou os primeiros anos da infância. Está acompanhando os passos do menino Ney, né? Os passos, né? Ele foi primeiramente na primeira casa onde o Neymar Júnior cresceu, lá na Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo. E agora ele volta com a gente direto de São Vicente, ali pertinho da Praia Grande, e é muito legal acompanhar essa infância, né, dos nossos craques, do nosso camisa 10, que é o Neymar Júnior, e mesmo que ele não entre como titular, Sim. a galera fica na expectativa, né? Você acha que ele vai entrar, como no último jogo, nos 15 minutinhos, ou ele vai entrar antes, hein? Eu acredito que entra antes, e craque é craque, né? Ele pode não estar 100% na sua forma física, ainda não ter ritmo de jogo. Até acho interessante isso, toquei num assunto importante. O Neymar precisa de mais tempo para pegar ritmo de jogo, e hoje é o dia. Hoje é o dia, será que vai? Será que ele vai fazer um gol? A galera na produção acha que ele vai fazer um gol, vai trazer um gol pra gente, o restante vai ser do Vini. Estamos na torcida, Relógio Rádio e TV. Enquanto o Kleber se prepara para trazer mais informações para quem nos acompanha pela TV, ver as imagens da escola onde o menino Ney estudou, para quem nos ouve pelo rádio, não fica nada a desejar, viu? Você que não consegue conectar a TV ou a transmissão ao vivo, você pode depois ir, vou dar uma dica para você. Vai lá no nosso canal no YouTube Hit TV, lá tem todos os programas da Hit TV na íntegra, e o Relógio Rádio TV também está lá, então você pode acompanhar o programa de hoje. Daqui a pouquinho, quando terminar, daqui a algumas horas, vai estar na íntegra outros programas também, como Consulta ao Doutor, Vejam Só, nosso programa, enfim, toda a programação da Hit TV é para você e para toda a família. A gente sempre prepara tudo com muito carinho, então você pode acompanhar depois, viu? Se quiser ver, que eu falei, né? O Breno e eu estamos de amarelo, estamos na torcida, enfim, é muito legal. A gente tem muita participação também no nosso WhatsApp, né? Que a gente tem recebido no dia a dia. Isso é muito bom, Breno. Fazemos questão de agradecer. Muita gente que começa o dia cedinho, pela rádio. O pessoal começa com o Almir Roberto, nosso parceiraço, lá no Nosso Sertão. É aquele modão, né? Mas na música cristã, para abençoar o seu dia. E o pessoal já vai comentando no WhatsApp desde cedo. Tô aguardando. 9 horas da manhã tem um programa novo. Tem Relógio Rádio TV. É isso, 10 horas e 42 minutos. O Kleber está de volta. Vamos então com ele ao vivo, direto de São Vicente, na escola onde o Neymar Júnior estudou os primeiros anos. Kleber, as informações contigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Tabata, obrigado, Breno. E olha só, estou num lugar muito especial. Aliás, com certeza, o lugar que o Neymar mais gostava aqui na escola em São Vicente, no litoral de São Paulo. Olha só, eu estou na quadra da escola, que está toda enfeitada, toda em clima de Copa do Mundo. E eu, enquanto esperava, né, vocês me chamarem, eu fiquei imaginando. Imagina quantas jogadas, quantos dribles ele não fez nessa quadra. E principalmente quantas vezes ele não balançou essas redes aqui do gol dessa quadra. Realmente uma história, tudo começou aqui antes dele ganhar os campos do mundo. E o pessoal aqui da escola, a direção, faz questão de lembrar essa história. Vamos pedir para o Fábio Morishima, o nosso câmera, mostrar aqui as frases que estão escritas na parede aqui da quadra. Ousadia e alegria, que é uma das frases típicas, mais conhecidas, marca registrada dele. E aqui fora, vou mostrar também, olha que bem legal aqui, essa homenagem que a direção da escola fez. Do lado de fora, a gente vai ver agora, tem uma placa. Inauguração da quadra, vai pra cima deles, Neymar. Esse é o nome da quadra, vai pra cima deles, Neymar, para homenagear
o estudante mais ilustre da história aqui da escola. E aqui no fundo, outra coisa bem legal. Olha só aquele muro, que é um muro dos fundos da escola. Primeiro tem uma frase ali, toda a história tem um começo. Lembrando que o começo do Neymar foi aqui. E ao lado, o mais legal de tudo. Olha só, essa pintura que reproduz a carteirinha escolar do Neymar. Igualzinha, do mesmo jeito que a carteirinha era. A gente vê aqui, ó, a foto dele ainda criança e os detalhes, né, o nome dele, a série dele e o principal, ó, tem até a assinatura da diretora que a gente entrevistou agora há pouco. E não é só isso não, mesmo depois de toda a fama, o Neymar faz questão de vir para cá. E eu vou conversar agora aqui, ó, com um professor que está aqui ao meu lado e vai contar uma história interessante para a gente. Pouco antes da convocação da seleção brasileira, do Ancelotti divulgar a lista, o Neymar deu uma passada aqui na escola. Não é isso mesmo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é isso mesmo. Nós estávamos ministrando aula na escola aqui e as crianças falaram, tem um carro estranho ali, deve ser o Neymar. Eu olhei, né? Aí falaram, é o Neymar. Eu falei assim, não é não. Quando eu olhei, realmente era o Neymar. Aí o que aconteceu? Ele era uma quinta-feira, se eu não me engano, então ele pegou bem a saída. Então o que aconteceu? Quando as crianças já viram, já deu aquele alvoroço, ele olhou, deu aquele tchauzinho, né? E se despediu. Mas eu achei de uma sensibilidade enorme, né? Porque ele passando pelo bairro e viu a escola e ficou emocionado, né? Mostra também que ele não esqueceu as origens dele, né? É verdade. Eu achei assim muito interessante. E criança é criança, né? E aquele ídolo que nem mundialmente conhecido, né? E a escola ficou emocionada, né? Só pelo o pouquinho que os tchauzinhos já foi suficiente. Para causar o alvoroço, é né? verdade. Fala seu nome pra gente, professor. É Mark Jean. Mark Jean, olha só, ele é professor de educação física, justamente a disciplina que o Neymar mais gostava. É verdade. A gente, para ensinar xadrez, qualquer outra modalidade, é muito difícil. No país do futebol, se não tiver o futebol, não tem como ensinar mais nada. Tem que ter um consenso com as crianças, senão a gente não consegue ensinar mais nada. Tá certo, Mark. Muito obrigado aí pela participação. E olha só, agora eu mesmo quero contar uma história minha com o Neymar. Eu também faço parte dessa história. Isso porque eu sou natural de Mogi das Cruzes, né? Cidade aqui da Grande São Paulo. E o Neymar também nasceu lá. Isso porque o pai dele jogava no time lá de Mogi das Cruzes, que é a União Futebol Clube. E meu primeiro emprego foi no Jornal Diário de Mogi, que é o jornal lá de Mogi das Cruzes. Eu era estagiário na época e eu cobria esse time aí, União de Mogi das Cruzes. E cobria também o pai dele, o Neymar. Eu conheço bastante ele, conheço bem. Aliás, aproveito para mandar um abraço para o Neymar pai e desejar todo o sucesso nessa Copa do Mundo. Inclusive, eu separei, vou pedir para o nosso diretor de TV colocar no ar agora uma imagem. Olha só, o time lá do União de Mogi na época, né? Tá aí todos os jogadores e o Neymar aparece como mascote ao lado do pai dele. Nessa época aí, eu era estagiário, eu cobria o time, conhecia bem o Neymar pai. Claro, não imaginava que ele ia ter um filho que ia ser um sucesso mundial, mas eu lembro muito bem dessa história. Inclusive, anos depois eu já estava em outra emissora de televisão. Eu vim aqui para a Vila Belmiro cobrir um jogo entre Santos e Palmeiras e encontrei o Neymar pai. Ele falou, oi Kleber, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Neymar, o que você está fazendo? Ele falou, eu sou funcionário aqui do Santos, meu filho joga aqui nas categorias de base e ó, o moleque é bom, o moleque vai estourar, hein? Aí eu falei, boa sorte, Neymar, não imaginava que ia estourar tanto. Então, essa aí, um pouco da história do Neymar, um pouco da minha parte nessa história também. Tabata e Breno, também quero dar palpite para o jogo de hoje. 2-0 para a seleção e, claro, como a gente está aqui no berço do Neymar, Neymar entra no segundo tempo e marca o segundo gol e sai consagrado. Essa é a minha opinião no nosso bolão aí, Tabata, no nosso bolão, Breno. Boa, obrigada, Kleber, pelas informações, mostrando então a infância do nosso craque, camisa 10, né? Neymar Júnior. Arrasou, muito obrigada, viu? Gente, 10 horas e 48 minutos, o Relógio Rádio TV vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta, trazendo então informações, será, da vitória do Brasil e sabendo quem vai levar esse palpite, né?
quem acertou. Bom, Breno, aí já na torcida, obrigada por hoje, pela companhia. Amanhã estamos de volta. Que horas, Breno? 2 horinhas que passam muito rápido amanhã, a partir das 9 em ponto, já repercutindo o resultado de hoje. Bora lá, Brasil! Relógio Rádio TV amanhã está de volta e a gente espera a sua companhia. Muito obrigada por hoje, um ótimo dia e vai, Brasil! Brasil!